Olá António, muito gostaria de estar em estúdio consigo, com a equipa da Voz TV, também do 18M, para esta segunda edição do Politicamente Incorreto, mas as vicissitudes da própria vida não permitiram que esta segunda edição pudesse ser presencialmente. Mas também uma das vantagens, se é que podemos falar assim, da pandemia, acaba por ser esta. Não temos cão, caçamos com gato, portanto não é possível reunir presencialmente, banalizou-se de certa forma que isto pode ser feito talvez com eficiência idêntica via Zoom. E portanto vamos a isto tentar despachar a ordem de trabalhos que temos para hoje em 18 minutos, mantendo a estrutura que já é conhecida de quem nos segue desde a primeira edição. Também só houve uma, hoje é a segunda, mas a estrutura vai ser a mesma e vamos começar com hoje, como sempre, com um acontecimento, a seguir há uma ideia e depois a Bolsa de Valores. E o acontecimento que eu trago aqui foi a divulgação relativamente recente, bem, enfim, já não é um prato que está quentinho, 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 mas também com um toquezinho de micro-ondas fica, com a saída do ranking das escolas. Bem sei que é um critério, um item que muita gente não gosta, porque diz que não é completo, que não é objetivo. É precisamente o contrário, é objetivo. E é o único. Concordo com a parte de ser incompleto, porque de facto estamos a falar de notas de exames nacionais, enfim, e essas notas de exames nacionais refletem um momento do período de aprendizagem e não a globalidade do momento de aprendizagem, por um lado, e por outro lado porque eu acho que a escola não é apenas o resultado dos testes. A escola é muito mais do que isto, tem muito mais a dar do que a própria interação professor-aluno dentro da sala de aula. Mas é o único critério que temos. E não há mais nenhum critério a não ser para comparar escolas a nível nacional que o ranking das escolas. E por isso é um critério importante, é um critério relevante, é um critério que temos que levar em consideração. Mas esse critério permite-nos também perceber a evolução ou não evolução das escolas no Conselho de Louros no plano nacional. E, portanto, perceber se à luz do mesmo critério estamos melhores ou estamos piores. E vamos ver então o ranking das escolas de 2020, que se refere a 2019. O que é que nos diz? Diz-nos que das cinco escolas públicas em Louros, temos a Arco-Íris na Portela no lugar 187 no país, é mais, 266 para António Figueiredo, 427 para José Afonso, a Escola de São João da Talha 514 e na posição 531 a Escola José Cardoso Pires. São resultados francamente baixos. Estamos a falar da nossa melhor escola neste ranking, aparecer na posição 187. É bastante baixo para o que temos. Mas vamos ver, comparar com o ano anterior, com o ano de 2018, o que é que aconteceu? A Arco-Íris estava na posição 135, portanto caiu à volta de 50 posições. A António Figueiredo estava na posição 193, caiu 70 posições. A José Afonso estava na posição 355, terá caído aí umas 70 posições também. A Escola de São João da Talha estava na posição 491 e, portanto, caiu a 25 posições. E a José Cardoso Pires caiu também, mas aqui menos, cerca de 9 posições, porque já estava muito, muito abaixo. Portanto, queda das 5 escolas públicas. Depois eu escolhi duas para olharmos para um trajeto mais alongado e vermos também os anos de 17 e 16. Portanto, repito, os dados são de 2019, comparamos agora com 2018, vamos ver também 17 e 16 em duas delas, a José Afonso e a Arco-Íris. Na José Afonso, repito, este ano 427, o ano passado 355, mas tínhamos conseguido 273, portanto 273 em 2017 e em 2016 a posição 264. O que é que isto quer dizer, grosso modo? Que perdemos 160 posições em 4 rankings. E na escola secundária da Portela, na Arco-Íris, estávamos na posição, em 2016, 67. Posição honrosa. Bem ou mal, nas 70 melhores escolas do país, sabendo que as primeiras são sempre ocupadas por escolas privadas, isto daria a Arco-Íris aí nas 40 melhores escolas públicas por aí do país. Não era nada mal. Ora bem, de 67 para 187 é uma quebra de 120 posições. E nós podemos ter duas posições sobre isto. E aqui entramos já na parte da ideia, que é, não temos nada a ver com isso, não somos nós que fazemos os exames, a interação da escola. Nós, Câmara Municipal, nós, Câmara de Louros,
ou Assembleia Municipal de Loures, não temos nada a ver com isso. Primeira posição. Segunda posição, não, nós temos alguma coisa a ver com isto. Isto é um indicador, não é um dado fechado, mas é um indicador de que algo não está a correr bem. E como algo não está a correr bem no nosso concelho, vamos tentar que corra melhor, porque nós queremos melhores alunos, queremos alunos que depois possam chegar mais longe, que possam vingar nas universidades, queremos também pessoas que se possam formar e depois eventualmente regressar ao concelho. E outra coisa, que é, eu continuo a dizer isto, nós pensamos só como é que pomos as pessoas de Loures em Lisboa, mas não pensamos como é que trazemos pessoas de Lisboa para Loures. Se o António for ver uma casa em Mafra, em qualquer sítio, vou-lhe dizer, em qualquer lado que vá, se tiver uma boa escola, vou-lhe dizer, olha, aqui tem uma boa escola pública, para pôr, enfim, os seus filhos, os seus netos, o que for, tem aqui uma boa escola, tem aqui uma boa situação. Nós não, é um atrativo. Quer dizer, se eu souber que vou morar para um sítio, tiver ideias de ter filhos, onde a escola pública é uma boa escola pública, prepara bem, isso é um chamariz de pessoas. Sem dúvida. E, portanto, o que é que eu acho que se deve fazer? Aquilo que fiz o ano passado, que era, no contexto do Loures Maior, ouvir a doutora Manuela Dias. Porque, quando a doutora Manuela Dias era presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária da Portela, tínhamos muito melhores resultados. A Escola Secundária da Portela batia-se lá em cima no top das escolas. Então, fomos ouvir que estratégias é que eram tomadas. Porque se há coisas que, evidentemente, o Dr. Bernardino Soares não pode, como é evidente, dizer como é que se deve passar melhor conhecimento, até porque a questão não é dos professores, nem é dos alunos. Há coisas que se possam fazer fora do contexto de aula que permitam melhorar esta situação, ou não? Ou não há nada a fazer? Será que termos a aposta no desporto escolar, que a Câmara poderá levar a cabo, poderá ser um incentivo a também a melhoria de notas? Por exemplo, fazendo com que a seleção para o desporto escolar tenha que ser apenas com critérios de sucesso escolar, apoios enfim, a atividades fora do âmbito das aulas, como os clubes de teatro, como os clubes de ciência, podem ter um impacto nas notas. Ou seja, o que eu não sei. E o Dr. Bernardino Soares também não sabe. Agora, tem que se saber. Vamos ouvir especialistas, vamos chamar os presidentes dos conselhos diretivos das escolas melhores colocadas no país, vamos buscar outras escolas que em contexto social idêntico têm melhores resultados, porque também os há, vamos ouvir e vamos perceber, olha, neste caso, isto não teve nada a ver com nenhum apoio social, não teve nada a ver com nada. É esta a questão. Por exemplo, contexto social ou económico. Ou então não. Ou então, em casos muito particulares, há aqui um programa que funciona bem e que é, por exemplo, financiado em parte por uma Câmara Municipal. Isso pode acontecer. Nós podemos ter problemas, mas não sei se os temos verdadeiramente em termos do que é um levantamento objetivo, sei que os temos, mas não há um levantamento objetivo de quantas crianças ou jovens é que, por exemplo, não têm internet em casa. Podemos fazer alguma coisa sobre isso, não têm possibilidade de estudo. Podemos alargar os horários das bibliotecas escolares, por exemplo. Podemos alargar o horário das bibliotecas municipais, como aliás vem sendo defendido por muita gente. Não podemos alargar a biblioteca da escola porque depois não temos segurança para abrir e para fechar a porta. A Câmara pode entrar com essa situação. Faz sentido haver bolsas de mérito ou não para estimular os alunos a terem cada vez melhores notas? Faz sentido que essas bolsas compaginem um critério de mérito com carência? Faz sentido que a Câmara possa desenvolver enfim, redes que permitam partilha de apontamentos entre os vários alunos? O que é que se pode fazer? Podemos chegar à conclusão, depois de ouvir os especialistas, que não se pode fazer nada. Essa poderá ser uma conclusão, quer dizer, bem, isto não há nada a fazer aqui. Aí desistimos da questão e está tudo certo. Agora, tem que se fazer este trabalho sério, porque a educação dos jovens que estudam e que habitam em Loures é fundamental, mesmo que não fosse por mais nada. Mas é também um pilar de desenvolvimento estratégico do Conselho e, por isso, este acontecimento e esta é a ideia. Esta quinzena, duas notas muito breves de rodapé também em Loures sobre acontecimentos, que voltaremos a eles. Um é a questão do metro de superfície que poderá chegar a Sacavém. Remeto isso para outras núpcias. Porquê? Porque é uma matéria que tem a ver com os transportes do Conselho de Loures. Falaremos disso, talvez, no próximo programa, porque, de facto, a questão do metro de superfície é uma boa ideia,
se vier mesmo a acontecer e chegar ali a Sacavém, mas não resolve, nem perto nem de longe, o problema de mobilidade, sobretudo interna, do Conselho de Loures. E depois o homicídio, que se falou muito nos noticiários, na Avenida dos Cavidos, um cidadão, e depois uma certa extrapolação política que se fez sobre isso, para um lado e para o outro. Ora, para quem quer atacar a Câmara Municipal, falando dos problemas de segurança do Conselho, naquele caso não creio que tenha havido um problema de segurança, uma pessoa que se passou da cabeça, vamos dizer assim, que estava num estado de incompreensível, enfim, de extrapolação do que seria um problema que tinha a ver com uma cadela, e baleou outra pessoa. Não creio que seja um problema. Acho que há problemas de segurança, não creio que tenha a ver com aquilo, como da mesma maneira que acho que pode haver problemas de integração, mas não tem a ver com aquilo. Depois também havia a extrapolação contrária, mais uma vez, na linha do que falámos da última vez, com o problema do racismo. Não parece que seja por aí. Mas deixar essas duas notas, porque teremos certamente transportes e segurança, hipótese de falar numa outra oportunidade. Bolsa de valores. Eu desta vez não vou dizer o sobe e o 10, vou introduzir dois valores que eu acho que têm muito valor a esta bolsa e que nós temos que tê-los em consideração porque poderão ser até decisivos nas próximas eleições autárquicas. Bem, e um deles é o meu companheiro de debate, Pedro Cabeça, no nosso espaço AgroLoja. Pedro Cabeça tem, pelo seu perfil e até pela sua capacidade e argúcia política, uma importância no contexto municipal para o PS que eu julgo que não pode ser desperdiçada. Do meu ponto de vista, eu até acho que o Pedro, pensando na Assembleia Municipal, o Pedro pode ser muito útil em muitas outras tarefas, de gestão, de administração, numa variação, mas pensando na Assembleia Municipal, o Pedro, até por suas capacidades oratórias, julgo que estando o PS na oposição, seria muito importante ter alguém como o Pedro Cabeça para essa oposição. Não quer dizer que o PS não tenha lá outros bons quadros, mas o Pedro julgo que é um valor importante. Num contexto que parece que poderá ser do PS no poder, o Pedro também tem essa importância, porque o Pedro tem uma capacidade executiva grande, assim o querendo, e tem uma capacidade, hoje, eu diria, no plano até do que possa ser a necessidade de algumas convergências na Assembleia Municipal. Eu julgo que hoje o Pedro, não estou a dizer que o Pedro está a ficar velhote, nada disso, mas começa a ter aquela aura senatorial que podem tornar muito útil para o Partido Socialista no contexto da Assembleia Municipal, diria eu, ou no contexto da Câmara Municipal, mas acho que seria uma pena não vermos um valor como o Pedro Cabeça no ativo. Julgo que isso seria importante e o Partido Socialista saberá isso melhor que eu. O outro valor que queria aqui trazer é o da doutora Manuela Dias. A doutora Manuela Dias, como se sabe, foi presidente, uma vitória muito importante quando houve a União de Freguesias, Portela e Moscavide, uma vitória muito expressiva, que deu ao PSD a possibilidade de também ser poder em Moscavide, já era na Portela, mas também chegar a Moscavide, que depois, nas eleições passadas, por todo aquele processo, foi desperdiçado. Como se sabe, nas eleições passadas, o PSD decidiu não apoiar a doutora Manuela Dias, que teve uma candidatura independente bem sucedida com a eleição de dois eleitos na Assembleia de Freguesia, e o PSD perdeu, ficou em segundo lugar e perdeu a Junta de Freguesia para o Partido Socialista. O que é que poderá, na minha perspectiva, termos aqui a doutora Manuela Dias? Dois pontos. Primeiro ponto, Portela. A doutora Manuela Dias certamente está a ser cobiçada e a sua cotação estará a aumentar, porque não me parece que seja apenas um partido que a deseja. Bom, e portanto, eu julgo que a doutora Manuela Dias poderá prefigurar perfeitamente uma candidatura parecida à que fez no passado e que poderá também, enfim, disputar essas eleições. E eu já o disse aqui muitas vezes, disse isso há um ano atrás. Julgo que o PSD, a única hipótese, poderá ter de ganhar a Junta de Freguesia. Se o candidato for o atual Presidente de Junta do lado do Partido Socialista, poderá não ser, aí as coisas são um pouco diferentes, é tentar haver uma convergência. Portanto, se o PSD continuar a ir dois PSDs, terá muita dificuldade. Vamos ver o que é que isso pode dar, mas eu não acho que seja... não sei quais são os planos pessoais da doutora Manuela Dias, não faço ideia se teria vontade ou não de voltar a ser candidata. Não faço ideia. Será com ela? Mas eu diria que se houver essa vontade política, eu não acho impossível
Pelo contrário, que a doutora Manuela Dias possa voltar a 100% junto. Não acho que isso seja descabido. Mas acho também que a doutora Manuela Dias tem hoje enfim, também uma aura que lhe permitirá eventualmente ser útil também no contexto municipal. E, portanto, são dois valores que eu queria aqui trazer como dois valores seguros, conhecidos, experientes, mas que temos que ter em consideração. Vamos ver como é que a sua cotação vai aumentando ou diminuindo com o aproximar, mas nestes dois casos parece-me que aumentando com o aproximar das eleições autárquicas. António, Loures era isto. Agora, rapidamente, porque parece-me que não tenho assim tanto tempo quanto isso, e não é por não ter aqui um moderador a colocar-me em sentido que vou-me desleixar com a questão do tempo, mas queria passar rapidamente para Portugal, como sempre, homem do jogo, cartão amarelo, cartão vermelho, e aqui, muito rapidamente, homem do jogo, André Ventura. E André Ventura é o homem do jogo porque a oposição lhe dá o jogo. André Ventura, há 3 anos atrás, menos, estava a disputar uma eleição num conselho em que o PSD, Loures, é a terceira força política. André Ventura, 3 anos depois, é figura nacional. Porque teve um enorme resultado nas legislativas. Não. André Ventura conseguiu ser eleito tangencialmente. Então porquê? Porque a oposição, e eu digo oposição, não falo até dos partidos, eu falo do que é as redes sociais, do que são aquelas pessoas que são completamente contrárias a André Ventura e às suas ideias e que acham que a melhor maneira de o derrotar é falando dele todos os dias e atacando-o todos os dias e discutindo a cor da camisa e discutindo os hábitos do deputado André Ventura. Isso dá força a André Ventura. André Ventura aparece nas sondagens em segundo lugar para as presidenciais, aparece nas sondagens como terceira força política a bater-se com o Bloco de Esquerda, aparece nas sondagens com uma força muito grande e André Ventura prepara-se para ter, por um lado, 2 dígitos nas eleições legislativas e nas eleições presidenciais e prepara-se para, possivelmente, nas autárquicas começar a ter uma rede de deputados municipais e de vereadores por esse país fora. E, não tirando o mérito a André Ventura, evidentemente, que o tem sido feito pela oposição. A oposição fala dele todos os dias. É ele o tema político todos os dias. E, portanto, evidentemente, parece aqueles jogos quando nós jogávamos à bola, quando éramos miúdos, que às vezes os melhores jogadores diziam sou eu e o Manel contra a rapa toda. Ele e o Manel tinham o holofote, porque eram 1 ou 2 contra a rapa toda, contra toda a gente. E ao que parece, tudo contra André Ventura sobe. E sobe, e vai subir mais em cenário de crise, em cenário de medidas de austeridade, se tiverem que existir. Não é por uma questão de ser populista. É assim, a oposição sobe quando as coisas correm pior. Portanto, a eleição do Luís Filipe Vieira no Benfica estaria garantida se o Benfica tem sido campeão. E, portanto, André Ventura terá mais hipóteses de subir em cenário, sendo uma oposição mais aberta em cenário de crise, como o Bloco de Esquerda subiu em cenários também de crise. Cartão amarelo foi meu colega de curso, Francisco Rodrigues dos Santos, líder do CDS-PP. Eu julgo que o CDS corre o risco de ser ultrapassado claramente pelo Chega, mas também pela Iniciativa Liberal, se não se puser a pau. E tem uma hipótese de ouro para o fazer, que são as eleições presidenciais. Porque Marcelo Rebelo de Sousa vai ser candidato, parece-me a mim apoiado pelo PSD, pelo CDS, espero que não pelo CDS, pelo PSD, por boa parte do PS, e André Ventura capitalizará uma direita mais conservadora. Também não parece que o CDS, com Francisco Rodrigues dos Santos, consiga entrar na parte mais liberal. Mas há um conjunto de pessoas à direita que não votam André Ventura, um conjunto significativo, que não querem votar Marcelo Rebelo de Sousa e que esperam um candidato de direita forte que os possa representar. Eu já disse algumas vezes, noutros fóruns, Paulo Portas poderia aqui ter facilmente também 2 dígitos e discutir a eleição. Eventualmente não quererá, mas o CDS tem tantos, sempre se foi dito que o CDS era aquele partido que podia ter menos votação, mas tinha sempre muitos bons quadros no Parlamento. Será que o CDS não consegue apresentar um candidato de direita clara, de direita marcada, com vontade, com ânimo para poder discutir eleições presidenciais? Isso poderia ser muito útil para o CDS-PP e seria muito bom para a direita e para muitas pessoas de direita que não se sentem representadas na totalidade por Marcelo Rebelo de Sousa. Não são tão poucas assim. O cartão vermelho, embora também em rigor devia ser assim um amarelo mais alaranjado, é para Rui Rio. Rui Rio saíram notícias que se envolveu na campanha da JSD e a candidata que preferia perdeu. Rui Rio
teve muito mal, é paradoxal que seja o líder da oposição a dizer vamos diminuir os debates quinzenais, vamos diminuir a fiscalização ao governo. Isso correu mal e teve impacto também na eleição da JSD. E Rui Rio, aqui eu acho que ele não teve mal, mas muita gente do seu eleitorado, que é de centro-esquerda, é a parte esquerda do PSD, não gostou, foi de Rui Rio admitir uma coligação com o Chega, que é inevitável. Se quiser voltar ao governo, vai sempre precisar do Chega, pelo menos no futuro próximo. E, portanto, Rui Rio é uma pessoa séria, diz o que acha. Eu acredito que ele elimina os debates quinzenais porque acha mesmo que foi um desperdício de tempo. Eu acredito que ele diz isto do Chega, está a ser sério, está a ser sincero. Rui Rio é uma pessoa séria. Mas, enfim, em política, isso é o que é, e ele poderá começar a perder uma base de apoio significativa dentro do PSD, especialmente se as autárquicas não correrem bem. Dificilmente ele vai conseguir gritar vitória com as eleições presidenciais, mesmo, obviamente, ganhando Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, é um vermelho, porque temos que dar um vermelho, amarelo e um homem do jogo. Eu não diria que ainda é um cartão vermelho, mas é já, se puxar uma camisola a seguir, vai para a rua. Sobre o mundo, no minuto, eu não quero dizer muito, preocupação com os números do coronavírus, também por questões de política e mediatismo, falamos muitas vezes dos números dos Estados Unidos, do número do Brasil, mas cuidado com os números da Índia. A Índia tinha, em novos casos, quando eu recolhi, foi há 2 ou 3 dias aqui estes dados, 43 mil novos casos, por exemplo, contra 17 mil dos Estados Unidos, e tínhamos uma capacidade de estágio muito baixa, muito baixa na Índia, mas muito pobre, e, portanto, o número de casos e de mortes que estão a haver na Índia será muito elevado. Só de um país de proporções continentais e não é com condições de saúde deficitárias e, portanto, preocupação com o que está a passar na Índia. Era a minha nota de rodapé sobre o mundo. Livro. Em julho, finais de julho, assinalam-se 50 anos da morte de Salazar. E há um livro de um autor, arquiteto e jornalista, que é muito detestado, que é José António Saraiva, mas que eu trago aqui, Salazar, a queda de uma cadeira que não existiu. Um livro muito interessante, não só sobre os últimos anos de Salazar, sobre a sua morte, e antes da morte, o acidente que teve, que poderá não ter sido uma queda de uma cadeira, como se diz aqui no título, e depois a sua sucessão, mas também a ascensão de Salazar, os anos de Salazar, a ligação com Marcelo Caetano, muito interessante. E é um livro escrito, isso é interessante e fascinante até, com um distanciamento político. Portanto, António Saraiva tinha, como se sabe, um tio, José Armando Saraiva, foi o último ministro da Educação de Salazar, mas o pai dele era comunista e era exilado. E, portanto, ele tem aqui um distanciamento em que muitas vezes é muito duro sobre Salazar, mas também vai reconhecendo os méritos que existem. E sobre isto, 50 anos envolvidos da morte de Salazar, julgo que já temos um distanciamento histórico para poder falar do período do Estado Novo com algum distanciamento crítico, algum distanciamento ideológico. São tempos que já lá ficaram. E, portanto, hoje podemos fazer uma análise mais séria do período do Estado Novo, que não é aquela análise apaixonada dos anos 80, 90, que tudo era mau, e romântica até da redução dos escravos, que acabou com uma ditadura fascista, mas que também não será a leitura que poderíamos ter em pleno Estado Novo, onde apenas as virtuosidades eram levantadas. Portanto, parece-me que este período do Estado Novo teve vários defeitos muito graves, nomeadamente as restrições à liberdade, assim, à cabeça, mas também teve méritos. E, portanto, nós não temos que ter dificuldade em assinalar méritos e virtuosidades, às vezes da mesma forma, à mesma pessoa. Isso é que nos faz, diria eu, pessoas sérias e confiáveis. Porque se nós estivermos só a dizer aquilo que a cartilha nos manda, isso é muito complicado. E pronto, António, por estes 15 dias era isto que queria trazer. Espero que tenha alguma utilidade para quem nos vê. Um abraço para si, um abraço para a Loures TV e também para o projeto 18.